Sobe para 31 o número de casos de botulismo infantil nos Estados Unidos. Na Flórida, cliente quase perde $15 mil em golpe bancário via telefone. No Brasil, defesa de Jair Bolsonaro pede ao STF prisão domiciliar humanitária. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. A empresa de telecomunicações americana Verizon, que tem sede na cidade de Nova York, anunciou um corte de mais de 13 mil empregos. A repórter Aletheia Rodrigues tem os detalhes. A Verizon está demitindo mais de 13 mil funcionários em uma onda de cortes que ocorre no momento em que a companhia de telecomunicações afirma precisar reorientar toda a empresa. Dan Schulman, CEO da companhia, diz que os cortes começaram na quinta-feira. Ele justificou que a estrutura atual de custos da empresa limita a capacidade de investir. Por isso, é necessário simplificar as operações. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a Verizon tinha quase 100 mil funcionários em tempo integral no final do ano passado. As demissões anunciadas nesta semana representam cerca de 20% da força de trabalho gerencial da empresa. E 13 pessoas foram levadas às pressas para o hospital após um vazamento de amônia em uma fábrica de processamento de alimentos em Rhode Island na quinta-feira. O incidente ocorreu em uma instalação onde os bombeiros identificaram um vazamento de vapor de amônia que se espalhou pelo sistema de climatização do prédio. Os bombeiros relataram que as pessoas afetadas apresentavam irritação nos olhos e na garganta por conta do vazamento. 2 pessoas foram hospitalizadas e estão em estado grave. Em julho de 2023, um vazamento semelhante de amônia nas mesmas instalações resultou em 15 funcionários doentes. Na ocasião, a empresa foi multada em $650 mil. E os casos de botulismo em bebês que consumiram a fórmula infantil ByHeart subiu de 15 para 31. À medida que aumentam os casos, as autoridades estaduais confirmam que ainda é possível encontrar o produto recolhido há uma semana em algumas prateleiras de lojas. Fábricas da ByHeart em diversos estados passaram por inspeções. Nenhum resultado foi divulgado. Representantes da ByHeart, que tem sede em Nova York, afirmaram que recolheram voluntariamente os produtos, apesar de nenhum produto lacrado ter apresentado resultado positivo para a toxina que causa o botulismo infantil. Autoridades de saúde federais e estaduais orientam para que os pais não consumam fórmulas infantis em latas e sachês individuais. Sugerem também que marquem a embalagem com a inscrição "não usar" e aguardem por pelo menos um mês, caso o bebê apresente sintomas, para que a fórmula possa ser testada. E a polícia encontrou mais de 30 dispositivos explosivos na casa e no caminhão de um homem em Princeton, no estado de Massachusetts. Jason Baldarelli, de 27 anos, se declarou inocente durante a audiência de instrução no Tribunal Distrital de Leominster na quinta-feira, quando foi determinada a prisão preventiva e fixada uma fiança de $7.500. A polícia encontrou 9 dispositivos explosivos dentro do veículo dele, considerados artefatos explosivos improvisados de fabricação caseira. Após a prisão de Baldarelli, a polícia cumpriu o mandado de busca no endereço dele, mas 23 artefatos explosivos foram apreendidos. Os dispositivos foram detonados com segurança pelos agentes. O caso veio à tona na segunda-feira por meio de uma denúncia após explosões durante a madrugada na rua onde o acusado mora na cidade de Princeton. A seguir, SpaceX anuncia 100 lançamentos de foguete em 2025. O último foi na quinta-feira. Até já!
As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. E agora um caso que serve de alerta. Na Flórida, um homem quase perdeu 15 mil dólares em um golpe perigoso envolvendo um banco americano. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Um morador de Tampa relatou que quase foi vítima de um golpe no qual criminosos se passaram por funcionários do Bank of America. Segundo o cliente, o golpista afirmou ter todas as informações bancárias da família e pediu que transferissem 15 mil dólares para uma conta segura por causa de uma suposta atividade fraudulenta. O golpe funcionava da seguinte forma: a vítima deveria ir ao banco, deixar o celular ligado com o criminoso na linha e enviar foto do comprovante da transferência. Por sorte, funcionários do Bank of America desconfiaram e bloquearam a transação, abortando o golpe antes do prejuízo. A polícia alerta para que a população fique atenta e que os golpistas miram principalmente pessoas idosas. E um empresário de Miami é condenado a quase 20 anos de prisão federal por golpe milionário. Segundo a polícia, Pablo Silvério Rebolido, de 48 anos, comandou um esquema Ponzi que lesou mais de 70 investidores. O modelo é uma forma de pirâmide financeira que promete retornos altos e rápidos. Segundo os procuradores, Rebolido dizia que a empresa adiantava dinheiro para pequenos negócios e recebia uma parte das vendas futuras. Mas, na verdade, a companhia não tinha os tais clientes. A investigação apontou que o dinheiro que entrava era usado, na verdade, para pagar investidores antigos e sustentar o padrão de vida dele. No total, o esquema movimentou cerca de 40 milhões de dólares. Rebolido também terá que devolver mais de 16 milhões em indenizações. E o jogador da Florida State University, a FSU, que foi baleado na cabeça em agosto, agora processa 2 complexos de apartamentos em Havana, perto da capital Tallahassee. Ethan Pritchard diz que o tiroteio saiu de um dos prédios e que os donos já sabiam do alto risco de criminalidade no local. Ele pede indenização pelos danos e responsabilidade do condomínio de prédios. Segundo a ação, os apartamentos Riverside e Havana Heights teriam um histórico de problemas graves, como violência frequente, tráfico de drogas, assaltos e visitantes criminosos circulando livremente. O processo cita falta de segurança básica, como câmeras funcionando e vigilância, mesmo diante de todas as ocorrências registradas. Os advogados de Pritchard dizem que o tiroteio era previsível e que os proprietários não protegeram os moradores. 4 suspeitos que eram conhecidos da região e tinham algum vínculo com os apartamentos já foram presos pelo crime. E um homem foi preso após ser visto caminhando completamente nu por uma estrada em Lakeland. Detalhe, no dia do ocorrido, dia 11, os termômetros marcavam 2 graus Celsius. Segundo o xerife do condado de Polk, Grady Judd, o homem, identificado como Anthony Day, de 41 anos, foi detido depois de ser flagrado por uma câmera de um veículo que passava pelo local. O motorista ligou para as autoridades descrevendo a cena. Ao ser questionado pela polícia, o homem deu nome falso, endereço errado e disse que estava participando de um desafio para o TikTok. Ele foi preso por conduta desordenada, resistência a um agente sem violência e exposição de órgãos sexuais. E a SpaceX alcançou um marco na costa espacial da Flórida com a 100ª missão do ano pela empresa na região. O foguete Falcon 9 da SpaceX decolou da Estação Espacial de Cabo Canaveral na noite de quinta-feira, levando 29 satélites Starlink para a órbita. Com essa decolagem, a Flórida se torna o primeiro estado a alcançar 100 lançamentos no ano.
A conquista é histórica para a região. As autoridades destacam a importância da atividade na costa espacial como centro de lançamentos para missões comerciais e científicas nos Estados Unidos. No próximo bloco, defesa de Jair Bolsonaro pede ao STF prisão domiciliar humanitária. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. Veja agora um giro pelas principais notícias do Brasil. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta sexta-feira ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que ele cumpra a pena em casa pela condenação na trama golpista. Os advogados apresentaram laudos médicos recentes e pediram que Bolsonaro não seja enviado para o regime fechado. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e tem os embargos analisados pela primeira turma do STF. Em um trecho, a defesa argumentou, abre aspas, a concessão da prisão domiciliar humanitária como única medida apta a preservar a dignidade humana, a saúde e a própria vida do condenado. Fecha aspas. O deputado federal Alexandre Ramagem, do PL Rio de Janeiro, teve a prisão preventiva decretada nesta sexta-feira pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. De acordo com investigações da Polícia Federal, o parlamentar deixou o país de forma irregular e foi visto em Miami, nos Estados Unidos. Ramagem foi condenado pelo STF a 16 anos de prisão por participação em trama golpista e estava proibido de deixar o território nacional. Ele teria solicitado à Câmara a ativação do serviço de roaming internacional no celular funcional para participar de votações remotamente. O pedido feito na terça-feira teria alertado para o fato de que ele estaria exercendo mandato fora do país. O presidente americano Donald Trump removeu na quinta-feira as tarifas de 40% sobre 238 produtos alimentícios brasileiros, entre eles carne bovina, café e frutas. O tarifaço imposto em julho foi atribuído à perseguição judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a Casa Branca, a medida segue uma ordem semelhante emitida pelo governo Trump na última semana para remover as tarifas sobre diversos produtos agrícolas de outros países. Isso ocorre enquanto a Casa Branca reverte medidas que aumentaram o custo dos alimentos nos Estados Unidos. A ordem executiva tem data retroativa a partir de 13 de novembro de 2025. As exportações taxadas após esta data deverão ser reembolsadas. No Vietnã, o número de mortos subiu para 41, em meio a uma onda de chuvas torrenciais e inundações no país asiático. Pelo menos 41 pessoas morreram no Vietnã após dias de chuvas torrenciais, inundações e penetrações de terra. O volume de chuva alarmante atingiu várias cidades da área da zona central do país asiático nos últimos 3 dias. Após danos às redes elétricas, apagões deixaram mais de 500 mil de residências e empresas sem energia elétrica. A região abriga um importante cinturão de produção de café, bem como as praias mais populares do país.
A Agência Meteorológica Nacional alertou que a chuva forte na região, infelizmente, deve continuar. E esta edição do Brasil News terminou aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Um ótimo final de semana e boa noite.